queria propor a seguinte reflexão: de infinitos modos que Deus tinha para nos salvar dos nossos próprios pecados, Ele escolheu salvar-nos, assumindo a nossa própria condição, tornando-se homem e, mais ainda, suportando por nós, por causa dos nossos pecados, uma morte violenta. Uma morte que nós ouvimos no Evangelho comportou não somente as dores físicas da tortura, mas as dores internas, as dores morais de quem assumiu para si as culpas, a maldade e o peso de todos os pecados de toda a história da humanidade. Olhando para Jesus crucificado e logo mais na veneração, na adoração da cruz, nós teremos a ocasião de fazê-lo, nós olhamos duas coisas. Em primeiro lugar, o amor de Deus, do qual o retrato mais gráfico, mais profundo, a principal manifestação foi a morte de Jesus Cristo sobre a cruz. Olhando para Nosso Senhor morto sobre a cruz, nós entendemos em profundidade as palavras do evangelista São João, no capítulo 13, que diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou ainda aquela palavra que diz: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que não pereça todo aquele que nele crer. E por isso, ao ver Cristo crucificado, longe de morrermos de pavor, nós crescemos em confiança, em amor, em gratidão, em adoração a um Deus que nos ama tanto e que merece, portanto, ser amado. Mas, por outro lado, ao olhar Jesus crucificado, ao meditar nas torturas de Nosso Senhor, que Ele passou por amor de nós temos que reconhecer a fealdade do pecado. Ofender a Deus não é um jogo. Ofender a Deus não pode ser para um cristão um estilo de vida. Ofender a Deus é algo que possui consequências graves já nessa vida, por meio de penas e castigos temporais, mas também na eternidade. E justamente para livrar-nos dessas consequências, o Senhor aceitou suportar na sua própria pele, na sua própria carne, tantos sofrimentos. E por fim, com isso eu concluo, a cruz de Cristo nos traz uma lição que é aplicável a muitas situações da nossa vida. Pensem comigo. A criatividade humana para o mal, a maldade humana concebeu e inventou uma punição tão cruel como a crucifixão. Imaginem o estado de loucura e de perdição em que se encontravam as pessoas que tiveram a ideia de torturar um ser humano com requintes, de fazê-lo carregar a cruz. Isso era comum na antiguidade, na época de Cristo, era um tipo de suplício comum, de depois crucificá-lo, perfurando os seus membros, fazendo com que ficasse ali suspenso, sangrando, até morrer provavelmente asfixiado no momento em que as pernas já não tinham forças para sustentar o corpo. Imaginem a quantidade de maldade e de pecado humano que foi necessária para inventar uma coisa desse tipo, que só pode ter como artífice, como toda grande maldade humana, o diabo, que diz Jesus, é homicida desde o princípio. Mas na cruz de Cristo, e isso é o que vale para a nossa vida, a cruz de Cristo confunde o demônio. A cruz de Cristo transforma aquilo que é uma maldade num instrumento de salvação.
A cruz de Cristo faz com que quando o demônio pensa ter tido a maior vitória, assassinar o próprio Filho de Deus, Deus nos salve. A cruz de Cristo faz com que da morte nasça a vida, do pecado humano nasça a redenção, da escuridão nasça a luz. E por isso, para nós cristãos, a cruz é um sinal de vitória. É a vitória de Deus que vence o pecado, é a vitória da Santíssima Trindade que vence o demônio, a vitória da graça que vence o mal. Isso vale para todos os sofrimentos da nossa vida. Os males pelos quais você passa, as injustiças que você tem que suportar, os malvados que existem, e nós não podemos julgar os outros, deixa que Deus julgue, mas que atravessarão a nossa vida. Se você permanecer em Deus e permanecer com Cristo, mesmo os males desse mundo, os males dessa vida, aquilo que parece uma desgraça, aquilo que parece uma doença, se for abraçado e suportado da maneira como Jesus abraçou e suportou a sua cruz, vai se tornar para nós redenção, vai se tornar para nós participação na cruz de Cristo. E nós poderemos dizer como São Paulo, que sofreu tantíssimo e no meio das suas tribulações, sustentado por Deus, não se desesperava, mas dizia: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Para mim não é motivo de regozijo nada, a não ser a cruz de Cristo. A cruz que é loucura para os judeus, que é maluquice, estupidez para os pagãos, mas para nós é o sinal da salvação. E com esse espírito, preparando a nossa alma para dentro em breve adorarmos o Senhor crucificado, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude adiante da cruz de Cristo, que logo mais será venerada, mas também diante das nossas cruzes de cada dia, permanecermos de pé, sabendo que a vitória nos foi alcançada, sabendo que Jesus nos prometeu: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus crucificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.